Fala pessoal, tudo bom? No domingo, dia 9, antes do meu pai falecer, né, uma semana antes praticamente, minha mãe sentiu o desejo, né, eu acho que tocada pelo Espírito Santo, de ir para a igreja, de ouvir uma mensagem na igreja no culto à noite, no domingo, na igreja da Pituba, aqui em Salvador, né, aqui próximo do apartamento que a gente tem. E ela foi para a igreja. Chegando lá, ela ouviu a voz de Deus falando através do pastor que estava pregando, né? E eu vou compartilhar com vocês esse sermão. Eu fiz um recorte, vou compartilhar aqui o sermão. A gente estava pedindo a cura do meu pai, né? Orando muito. E depois do sofrimento que a gente viu que ele estava, né? Realmente passando por muito sofrimento, a gente começou a pedir se fosse da vontade de Deus curar ou dar o descanso a meu pai, né? E meu pai já estava abatido, e esse foi o sermão que ele viu, que ele ouviu com minha mãe. Minha mãe voltou, meu tiozito estava aqui no apartamento, junto com ele, e eles assistiram esse sermão pelo YouTube, né? A gravação do sermão, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Que essa possa ser a mensagem que fale aos nossos corações. A gente sabe que a gente está aqui nesse mundo de passagem, e que a gente possa cuidar dessa parte espiritual, estar mais apegado a Deus, porque a Bíblia deixa claro que aquele que se sacrificar, né, que até se morrer aqui, mas que estiver ligado a Deus, vivendo os valores e os princípios obedientes a Deus, mesmo que perca a vida aqui nessa terra, terá a vida eterna, né, ganhará a vida eterna. E aquele que fizer tudo para manter a sua vida aqui nessa terra e abdicar, negligenciar das coisas de Deus, vai perder a vida eterna. A Bíblia fala que aquele que tentar salvar a sua vida aqui, né, por intermédio das coisas mundanas do homem, vai acabar perdendo a vida eterna. Então, que a gente possa refletir sobre esse sermão, essa mensagem, e eu espero em Deus que a gente possa se encontrar com meu Pai lá nas mansões celestiais. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com o sermão. Olá, uma boa noite a todos. Intitulada Encontros Transformadores. Estamos falando trazendo aqui cada domingo um encontro de alguém com Jesus. Eu quero apresentar nessa noite, em tempo recorde, um novo encontro. Jesus havia começado a pregar e ensinar publicamente. Suas palavras eram imperativas e seus comandos irresistíveis. Sua fama se propagava por todos os lados. E muita gente vinha para ouvi-lo. E como ele reagia? O que é que a Bíblia nos apresenta? Marcos escreve a esse respeito, livro de Marcos, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, vamos ler capítulo 1 e capítulo 2 depois. Evangelho de Marcos, capítulo 1, responde como Marcos descreve como Jesus reagia. Com a fama de Jesus se propagando por todos os lados. Capítulo 1, versículo 35 diz que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e saiu a um lugar deserto e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo e quando o encontraram disseram-lhe: todos te procuram. E Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. O texto diz que Jesus levantou muito cedo para orar, num lugar deserto. E os evangelhos, todos eles dizem que Jesus gostava de orar no silêncio da montanha ou no silêncio do deserto, reformando aqueles velhos costumes dos fariseus de orar nas esquinas. E ele orava, queridos, com propósito este de encontrar forças para enfrentar uma vida sem pecado, enfrentar a ingratidão, as calúnias, e experimentar por um processo que foge da minha e da tua compreensão, o sentimento de culpa, de remorso de todas as épocas. Ele ainda estava orando quando Simão conseguiu encontrá-lo. E quando Simão disse a ele que grandes multidões se reuniam para vê-lo, Jesus disse que ele e seus discípulos deveriam partir imediatamente. Estranho, né? Uma multidão vinha para ouvi-lo e de repente Jesus simplesmente foge.
é que ele estava mais interessado, amigos, na qualidade da reação das pessoas, que as pessoas tinham diante dele, e não na quantidade de pessoas que se juntavam formando multidões. Ainda assim as pessoas continuavam a vir a ele, algumas para ouvir os seus ensinamentos, diz a palavra que outras para serem curadas, outras ainda por curiosidade, mas vinham em grande quantidade. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram-se parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Que cena dramática, não é verdade? Conseguiu imaginar essa cena? Você já ouviu muito essa história, mas já conseguiu entrar na cena, participar da cena? É uma cena dramática. Enquanto o rabi pregava, poeira e terra começou a cair no manto dele, e de repente o homem começa a descer numa maca. E Jesus volta para aquele paralítico, e em vez de dizer: levanta, você está curado, Jesus diz o que para ele? Perdoados estão os teus pecados. Eu imagino aquele paralítico dizendo: não foi para isso que eu vim. Eu sou paralítico, não foi isso que eu te pedi, eu tenho um problema maior do que esse. Eu tenho um problema, Senhor, mais urgente aqui para o Senhor resolver. Contudo, amigo, Jesus, na verdade, sabe de algo que este homem desconhece. E o que é que Jesus sabia que ele desconhecia? Que o paralítico tinha um problema muito mais grave do que a sua condição física. Jesus está dizendo para ele: entenda os teus problemas. Jesus, amigos, está tentando dizer para ele: eu vi o seu sofrimento. Tenha paciência, espere um pouquinho, porque mais tarde eu vou tratar disso. Mas entenda que o principal problema da vida de uma pessoa nunca é seu sofrimento, mas sim o seu pecado. Eu repito, o principal problema, queridos, da vida, da sua vida, nunca é o seu sofrimento, mas o seu pecado. Timothy Keller, escrevendo aquele livro A Cruz do Rei, ele comentando essa história, ele tem uma citação que ele diz o seguinte: o principal problema da nossa vida não é o que nos aconteceu. Se você conseguir aprender isso aqui vai resolver a maioria dos problemas da tua vida. Os problemas que chegarem até você, você vai conseguir resolver a maioria deles. Escute só o que ele diz: o principal problema na vida, na nossa vida, não é o que nos aconteceu, nem o que as pessoas nos fizeram. O nosso principal problema é como nós reagimos a tudo isso. Como é que você reage, hein, aos problemas que sobrevêm a você? Pouco você pode fazer a respeito do que lhe aconteceu. Não é verdade? Ou do que as pessoas lhe fizeram, ou falaram de você, ou deixaram de falar. Mas você pode fazer algo a respeito de si mesmo. Você consegue entender aqui o que Timothy Keller quer dizer? Se você conseguir entender isso aqui, você vai conseguir resolver a maioria dos problemas. Você não vai mais para a cama remoendo problemas, porque você vai conseguir administrar os problemas que chegam até você. Jesus leva, amigos, o homem paralítico a confrontar-se com seu principal problema, ao fazer ir mais fundo. Jesus está dizendo: filho, ao vir até mim e pedir que apenas o seu corpo seja curado, você não está indo tão a fundo.
você subestima a profundidade dos seus anseios, dos anseios do seu coração. Com toda certeza, amigos, esse homem estava depositando todas as suas esperanças na possibilidade de voltar a andar, com toda certeza. Em seu coração, certamente ele dizia, se pudesse voltar a andar, todos os meus problemas estariam resolvidos. Eu não tenho dúvida de que ele pensava desse jeito. Se eu voltar a andar, todos os meus problemas estarão resolvidos. Mas Jesus lhe dizia, você está enganado, você está equivocado. Sabe, amigos, isso pode até parecer meio cruel, mas é uma profunda verdade. Jesus está dizendo para aquele paralítico, quando eu curar o seu corpo, se isso for tudo o que eu fizer na tua vida, você nunca achará, você achará melhor que nunca mais será infeliz novamente. Mas será uma questão de tempo apenas, e continuará mais feliz, mais infeliz e mais vazio. Uma questão de tempo apenas. Disse alguém, amigos, que as raízes do descontentamento que habitam no coração humano são profundas. Você conhece pessoas, certamente você conhece alguém que apostou todas as suas fichas para conquistar o seu sonho. Às vezes um diploma, às vezes um emprego, às vezes uma promoção no serviço. Esse sonho haveria de resolver todos os problemas da vida dessa pessoa. E depois que ela conquistou o seu sonho, continuava vazia e infeliz. Conhece alguém assim? Eu e você conhecemos pessoas assim, e não é uma só. Postaram tudo, fizeram de tudo, eles davam tudo para conquistar o sonho. E depois que o sonho foi conquistado, elas continuaram vazias e elas continuaram infelizes. Por isso que Jesus diz àquele paralítico, não vou simplesmente curar o teu corpo e deixar você pensar que conquistou o seu maior sonho. A Bíblia diz, amigos do Gênesis Apocalipse, que o nosso verdadeiro problema é que todos nós construímos nossa identidade sobre qualquer coisa, menos Jesus. Esse é o nosso grande problema. Muitos vêm à igreja na esperança de resolver o seu problema, e não há problema nisso. Não há problema em você vir à igreja na expectativa de Deus resolver os teus problemas. E de certa forma Ele resolve muitos dos nossos problemas quando nós viemos à igreja, porque aqui é um lugar de adoração, é um lugar onde você se inclina e você então pede misericórdia. É um lugar onde através de uma música toca o seu coração e você fala com Deus no momento daquela música. Não há problema. O problema acontece quando você fica somente aí. Você não vai mais a fundo, entende? Através dessa história, Jesus, queridos, nos ensina que precisamos ir mais fundo, até encontrarmos a razão da nossa existência. E a razão da nossa existência, queridos, é Jesus. O problema não é o nosso mais profundo desejo, assim como não era errado que o paralítico quisesse andar. O fato de pensarmos que a realização de nosso mais profundo desejo irá nos curar, nos salvar, este sim é o verdadeiro problema. Quando Jesus diz àquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, Jesus está fazendo, queridos, algo inesperado, tão inesperado que ele aciona o gatilho do primeiro encontro com os fariseus, com os líderes religiosos daquela época. A partir do versículo 5 do capítulo 2, diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração, por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados somente, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes, por que penseis deste modo no coração? Eles não sabiam que Jesus tinha a capacidade de ler o coração. No caso ali dos escribas. E quando Jesus diz assim, olha, os teus pecados estão perdoados, os escribas ficaram chocados. Não apenas chocados, amigos, eles ficaram irados. Eles acreditaram que Jesus estava blasfemando por estar alegando algo que somente Deus pode fazer.
Eles pensavam consigo mesmos: quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, amigos, logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo. Versículo 8 diz que Jesus então perguntou-lhes: por que penseis deste modo no coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados, ou levanta-te, tome a tua cama e anda? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, tome a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. A pergunta perspicaz que Jesus, amigos, faz a eles: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Essa pergunta tem intrigado a muitos, há séculos. Em uma primeira leitura, irmãos, parece que Jesus está dizendo o seguinte: olha, qualquer um pode dizer os teus pecados estão perdoados, mas nem todos podem curar. Numa primeira leitura. Mas para mostrar que a vocês que eu sou o Senhor e que tenho autoridade de perdoar os pecados, eu digo: levanta-te, tome a tua cama e anda. A aparente implicação aqui é que é muito mais difícil curar alguém do que perdoar alguém. E Jesus está sinalizando, amigos, seu poder de perdoar ao curar o paralítico. Mas o fato é que essa pergunta ela é tão profundamente intrigante que ela tem mais de uma resposta. Ela não tem apenas uma resposta. Jesus também está dizendo o seguinte, meus amigos: será infinitamente mais difícil perdoar os pecados do que vocês podem imaginar. Você percebe aqui? A segunda resposta que tem, segundo conceito que tem aqui: não sou mero fazedor de milagres, eu sou o Salvador. Jesus está dizendo para aqueles escribas: qualquer fazedor de milagres pode dizer: levanta-te, tome a tua maca e anda, mas somente o Salvador do mundo pode dizer ao ser humano: todos os teus pecados estão perdoados. Naquele momento Jesus tinha poder para curar o corpo daquele paralítico. Assim como Ele tem poder, queridos, hoje para dar a você o sucesso profissional. Assim como Ele tem poder hoje para solucionar o problema de relacionamento que você está vivendo. Ou o reconhecimento talvez que você tanto busca. Ele tem poder. Na verdade, Ele tem poder e autoridade para dar imediatamente a cada um de nós aquilo que estamos pedindo. Não há dúvida quanto a isso. No entanto, Ele sabe perfeitamente, irmãos, que quer sejamos um paralítico deitado em uma maca, nós não precisamos de alguém que possa somente realizar os nossos desejos. Precisamos de alguém que possa ir mais a fundo do que isso. Alguém que possa usar, sabe, as suas garras, com cuidado e amor, para rasgar em pedaços o nosso egocentrismo e arrancar de nós o pecado que escraviza e distorce até mesmo os nossos belos sonhos. Em resumo, amigos, precisamos ser perdoados. Precisamos ser perdoados. Este é o único modo de curar o nosso descontentamento. De uma outra forma, de uma outra maneira, do seu descontentamento ser curado, a não ser através do perdão de Deus. E para isso é preciso mais do que um mero fazedor de milagres. Para isso é preciso mais do que um gênio da lâmpada. Para isso é preciso um Salvador. E quando entendemos isso, nós descobrimos que Jesus nos revela um desejo mais profundo e mais verdadeiro que estava oculto. Nosso anseio por Ele mesmo. Sabe, nosso anseio por Jesus. Eu termino convidando você a vir a Ele nessa noite.
E se você decidir vir, sabe o que vai acontecer com você? Ele não apenas atenderá ao teu desejo, Ele mostrará que o seu desejo mais profundo era por Ele, desde o início, entende? O seu desejo mais profundo era por Ele, desde o início. Mais do que os problemas que você traz a Ele todos os dias. Mais do que o sonho não realizado. Se você vir a Ele nessa noite, Ele vai provar para você que o seu desejo, o desejo mais importante e mais esperado era por Ele. E Ele levará você não apenas a alcançar o sucesso que você deseja, mas Ele haverá de dar a você realização pessoal. E você sabe que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Sucesso você adquire com esforço, sucesso você adquire com trabalho, sucesso você adquire estudando, sucesso você adquire trabalhando muito. Mas realização pessoal só é possível através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Sinceramente, eu espero que você o encontre e satisfaça todos os seus anseios. Mas não se esqueça, o maior de todos eles é encontrar o próprio Jesus. Deus abençoe você. Soberano Pai, às vezes fico imaginando como igreja, quando vamos nos entregar inteiramente ao Senhor, quando que nós vamos de fato encontrá-lo. E esse encontro não necessariamente acontece no dia do batismo. Há pessoas que vivem 30, 40, 50 anos na igreja. Foram batizados ao Deus há 50 anos e ainda não encontraram Jesus. Quando que de fato nós vamos encontrar o Senhor como igreja? E vamos viver mais unidos, vamos pregar mais o Evangelho, vamos deixar o ego de lado, a vaidade de lado. Os problemas mínimos, pequenos, eles não se tornarão mais gigantes, não haverão mais de crescer, porque eles são pequenos. Nós vamos conseguir administrá-los. Enquanto não encontrarmos com o Senhor, nós vamos continuar, ó Deus, vivendo uma vida vazia. Vamos continuar sendo infelizes. Vamos continuar reclamando de tudo e de todos. Portanto, nos batize, Senhor, com Teu Santo Espírito. Nós temos dificuldade, Senhor, de ir ao Teu encontro, de fato encontrar Jesus. Venha até o nosso encontro. Nos ajude, ó Deus, a vê-lo, a senti-lo, a tocá-lo. Para que as nossas ações, aquilo que nós falamos, a maneira como nós reagimos aos problemas, reflita de fato, seja o reflexo de um coração que ama o Senhor e anda com o Senhor. Por favor, nos ensine essas lições, Senhor. Nós temos necessidades que nós precisamos entregar ao Senhor todos os dias, é verdade. Nós temos problemas, nós temos cura que queremos que o Senhor Deus realize. Mas através da história desse paralítico, nós aprendemos que a nossa maior necessidade, Senhor, primária necessidade, é de Jesus. Portanto, nos ajude a vê-lo, a percebê-lo, a nos relacionar com Ele de forma real. Nos leve em paz para os nossos lares e nos dê uma semana, ó Deus, de vitórias, especialmente nessa direção. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.